Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo no Salmo de número 20, verso de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Refletiremos nesse dia a respeito do tema em quem confiar. Nós temos vivido um contexto na nossa atualidade em que temos constantemente presenciado as inúmeras decepções, porque muitas vezes nós temos confiado em pessoas e essas pessoas, na maioria das vezes, acabam nos desapontando. Temos confiado muitas vezes na nossa capacidade e em alguns momentos da vida nós vamos perceber que nem sempre o nosso eu poderá resolver tudo. Muitas vezes nós temos confiado nos meios, nos recursos, e esses também, por sinal, em alguns momentos vão nos desamparar. Então, diante de tudo isso, surge uma indagação: em quem confiar? E nós podemos perceber que nas palavras do salmista, ele deixa muito claro que existem aqueles que confiam em carros, outros em cavalos, mas é o salmista que vai dizer que nós gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então ele mostra que em Deus que ele deve confiar. Mas nós temos vivido um tempo em que não faltam propagações, principalmente nos meios de comunicação, que têm colocado o eu em alta. Cada vez mais você vê pessoas incentivando aos outros que confiem em si. Não existe mal algum em confiar em si mesmo, porque se você não confiar em você, quem vai confiar? O problema é quando existe uma falta de equilíbrio, quando no excesso de confiar em si mesmo, nós começamos a desprezar ao nosso semelhante. De certa feita, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, ele nos fala a respeito de uma parábola de suma importância, de uma história, que mostra o relato de dois homens e fala de um que se considerava muito justo, que confiava muito em si mesmo, e esse, por sinal, desprezava os outros. A palavra diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Diante disso, nós podemos perceber que não haveria nenhum problema de que aquele homem pudesse confiar um pouco em si mesmo, desde que esse homem não desprezasse aos outros, não se autoexaltasse, não humilhasse as outras pessoas. Então nós precisamos confiar em si, mas acima de qualquer circunstância, nós precisamos crer em Deus. Existe hoje, na face da terra, sem dúvida alguma, um número bem relevante de pessoas que, infelizmente, têm cometido um erro gravíssimo. E de que erro eu estou falando? A palavra de Deus, no Salmo de número 78, verso 22, nos responde. A palavra diz assim: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então esse tem sido o erro de muitas pessoas, não crer em Deus e tampouco confiar na sua salvação. Nós precisamos entender que isso é o que pode fazer a diferença em nossas vidas.
Sem dúvida, talvez você viverá momentos na vida em que não terá resposta para todas as questões. E é nessas situações, são nessas circunstâncias, que nós somos levados a confiar na palavra de Deus, confiar na Bíblia Sagrada, confiar naquilo que Deus fala. Pois é sem dúvida a palavra de Deus, a instrução que vai nos direcionar a cada dia a ter êxito, a prosperar no nosso caminho. No Salmo de número 119, no verso 42, a palavra de Deus nos afirma o seguinte: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Mas por fim, eu quero dizer a você que o meu desejo sincero é que a partir de hoje, eu e você possamos fazer como o salmista, no capítulo de número 31, verso 14, quando ele afirma: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Que a partir desse dia, essa pergunta, ela possa ser respondida dessa forma. Que ao ser questionado em quem confiar, você possa confiar plenamente no Senhor, seu Deus. Que Deus nos abençoe.